Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um episódio do TuntaCast, seu podcast no ritmo certo para falar de saúde, com qualidade, com confiança. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, um tema sério, mas que ainda gera muitas dúvidas, que é o acidente vascular cerebral, né? O AVC, mais conhecido popularmente como derrame. E para essa conversa importante e séria, eu recebo dois convidados muito especiais aqui, um neurologista, Dr. Valério Carvalho, e um fisioterapeuta, Lauro Alves, para falar sobre as mais diversas fases dessa doença. Tá bom? Vou ler aqui o currículo deles para vocês, um currículo extenso. Dr. Valério Carvalho é neurologista do Instituto Nacional de Cardiologia aqui no Rio de Janeiro, o INC, é um dos maiores e melhores institutos de cardiologia do Brasil. Ele é neurologista do Hospital Procardíaco aqui no Rio de Janeiro também, e é mestre, fazendo o mestrado dele em telemedicina e telesaúde pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com uma interface em relação ao AVC. Lauro Alves é fisioterapeuta formado pelo Centro Universitário Plínio Leite, em Niterói. Ele é pós-graduado em terapia intensiva. Atualmente é fisioterapeuta da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copstar, da Rede Dora, aqui no Rio de Janeiro, e tem mais de 15 anos de experiência em fisioterapia hospitalar e reabilitação em domicílio, né? Exatamente por essa expertise que a gente chamou o Lauro para falar um pouquinho sobre a reabilitação no contexto do AVC. E para a gente poder começar, né, Valério, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente o que exatamente é o AVC. E a gente sabe que o AVC ele pode ser diferenciado em tipos, vamos dizer assim, né? O AVC isquêmico, que você vai falar, e o hemorrágico, já dando um spoilerzinho. Então, eu queria que você falasse o que é o AVC e o que são esses dois tipos principais. Guilherme, primeiro eu queria agradecer o convite, muito obrigado por essa oportunidade, uma iniciativa muito bacana sua, né, de levar para o público leigo temas importantes para a saúde, né, de uma maneira geral. E, bom, o AVC é um tema muito relevante porque é uma doença extremamente prevalente no nosso país, está sempre figurando entre uma das principais causas de mortalidade no país, rivalizando sempre com infarto. Se eu não me engano, ano passado, a AVC passou a infarto como uma das principais causas de morte. Na maioria das vezes o infarto está um pouquinho acima, mas é uma doença bastante comum, né? Como você falou anteriormente, tinha esse nome chamado derrame, né? Mas o AVC significa acidente vascular cerebral, que é uma disfunção súbita num local do cérebro causada por um problema nos vasos arteriais que nutrem o cérebro. Né? Mas que problema é esse nas artérias do cérebro que causa AVC? O mais comum é o AVC isquêmico, que é quando a artéria ela é obstruída, ela é ocluída por algum coágulo que impede o sangue de irrigar aquela parte do cérebro. Esse é o AVC isquêmico, que corresponde a mais ou menos 85% dos AVCs. A grande maioria dos AVCs é o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, a artéria ela não é ocluída, ela não entope. No AVC hemorrágico, a artéria rompe e sangra dentro do tecido cerebral. Essas duas modalidades do AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, ocorrem de uma forma súbita. Isso é uma característica na história da doença que chama a nossa atenção, né? É um déficit focal, um déficit localizado no cérebro, que dá um sintoma súbito, né? E dependendo do local do cérebro, os sintomas são um pouco diferentes, né? Mas é sempre de uma instalação muito rápida, seja no AVC isquêmico, que é quando a artéria entope, e no AVC hemorrágico, quando a artéria do cérebro rompe e sangra. São duas doenças bastante graves, bastante prevalentes. Perfeito, Valério. E a gente sabe, né, que o AVC isquêmico, como você explicou, esse entupimento da artéria, ele possui diversos mecanismos para que isso aconteça, né? Pode ser uma plaquinha de gordura, pode ser um coágulo que migrou ali e entupiu o vaso, né? Eu queria que você falasse, assim, a gente na cardiologia fala para o infarto que tempo é músculo, né? Quando um paciente está infartando, eu tenho que agir da forma mais rápida possível para perder menos músculo, vamos dizer assim. E no AVC, né, na neurologia, o pessoal fala que tempo é cérebro, né? Então,
queria que você explicasse para a gente por que a gente diz que o AVC é uma corrida contra o tempo, vamos dizer assim. Por que existe essa máxima assim, na neurologia? É exatamente isso, Guilherme. Tempo é cérebro, porque a cada minuto que se passa com a perfusão do cérebro prejudicada por conta de um coágulo, né, estima-se que 1.900.000 neurônios se perdem a cada minuto que se passa sem oferecer, né, o tratamento correto. Né? Então, cada minuto que passa, mais cérebro é perdido. Né? Quanto mais rápido você consegue desobstruir a artéria, maiores são as chances de recuperação desse paciente, maiores são as chances de reversão, às vezes até completa, do AVC. Né? Existe uma medida de impacto que os médicos usam, né, que serve para estimar o quanto que aquela intervenção, uma determinada intervenção, tem potencial de mudar a vida do paciente. Ela, em inglês, é chamada Number Needed to Treat, número necessário para tratar, o NNT. É uma medida de impacto, né, que quanto menor esse número, maior o potencial daquela intervenção trazer benefício para o paciente. O NNT para AVC muda com o tempo em que os tratamentos são oferecidos. Se o AVC é tratado, né, nos primeiros 90 minutos, esse NNT é em torno de 4. Se é de 90 minutos a 180, é em torno de 8. O que significa isso? 4 significa que eu tenho que tratar 4 pacientes para que um paciente se recupere completamente, né, que tenha um benefício. 8 significa que eu tenho que tratar 8 pacientes para que um tenha benefício. Quando o tratamento é oferecido entre 180 minutos e 270 minutos, esse NT sobe para 12. Então, você perceba que a cada intervalo de tempo que passa, a chance de trazer benefício vai diminuindo. Mas, mesmo assim, esse número de 12 é um número excepcional. Só para ter uma ideia, né, que esse mesmo número, no que diz respeito à aspirina para infarto, é em torno de 40. E todo mundo usa aspirina para infarto. Então, o NTT de 12 dentro de 4 horas e meia já é muito bom. De 4 dentro de 1 hora e meia do AVC é excelente. Então, é uma doença que tem potencial de tratamento, sim. Né? E esse tratamento é baseado em uma medicação. O principal tratamento é uma medicação chamada trombolítico. É um remédio que dissolve o coágulo que está entupindo as artérias, isso para o AVC isquêmico. Né? E a gente pode oferecer esse tratamento nas primeiras horas do AVC. Se passa muito tempo, o remédio tem potencial de trazer mais malefícios. Então, nas primeiras horas do AVC, esse remédio tem muito potencial de desobstruir a artéria, né, no AVC isquêmico, e reverter os sintomas do paciente. Perfeito. No AVC hemorrágico, os tratamentos são um pouco diferentes. Usa alguns remédios, mas usa muito também cirurgia. Perfeito. Não, muito bom, Valério. Acho que já deu para esclarecer bastante. A gente ainda vai aprofundar um pouquinho no assunto, mas para chamar até um pouco o Lauro para a conversa, né? Eu queria perguntar, Lauro, assim, a gente esclareceu um pouco o que é o AVC. A Valério já começou a falar um pouquinho sobre tratamento. Daqui a pouquinho eu vou montar como se fosse uma linha da história, né? Esse paciente chegando à emergência e tudo mais. Vamos fingir que ele está ali chegando à emergência. Em que momento entra você aí em ação, né? Em que momento a fisioterapia ela já tem alguma indicação? A fisioterapia é apenas mais tardia para reabilitação? A fisioterapia ela já tem alguma indicação precoce, né? Lá no hospital, não tem nenhum problema falar, né? Lá no hospital onde a gente trabalha, no Procardíaco, acho que um dos maiores orgulhos do hospital é ter a linha de AVC, né? De protocolo do AVC. Eu não tenho dúvidas que é um dos melhores lugares ainda para tratar AVC no Rio e no Brasil, sem dúvidas. E lá a gente vê assim que o paciente entra, já vem uma equipe multidisciplinar, incluindo o fisioterapeuta. E aí eu queria entender a partir de que ponto o fisioterapeuta entra em cena aí num cenário de AVC. Guilherme, obrigado pela oportunidade, primeiro, de estar aqui compondo a mesa com vocês nessa discussão que eu acho que
quase saúde pública, né, digamos assim. Então, o primeiro momento as primeiras 24 horas desse paciente são cruciais, após a entrada desse paciente dentro do hospital e a avaliação da equipe multi, como você falou. A gente, como fisioterapeuta, observa esse doente nesse primeiro momento em relação ao posicionamento, em relação a alguma alteração de deglutição ou até mesmo de via aérea, se tem algum risco ventilatório, e posteriormente as avaliações motoras, digamos assim. Se o paciente tem alguma alteração de dimídio, exatamente daquele membro superior, inferior, e desde aquele primeiro momento orientando, posicionando, tentando entender com a família como esse paciente era antes, para a gente tentar traçar já um prognóstico funcional e para tentar entender a evolução desse quadro das próximas 24, 48 horas. Então, nesse tempo, após a terapia medicamentosa, após a estabilização desse quadro do paciente, a gente já começa a avaliar esse doente e pensando num prognóstico de curto, médio e longo prazo, né? Seja dentro do hospital e até mesmo após o hospital. Porque a primeira coisa que a família vai falar, mas meu pai não era assim, agora ele está assim de uma hora para outra, né? Nunca foi assim. O doutor Valério falou, uma coisa aguda. Então, a pessoa foi dormir de uma forma, acordou de outra completamente diferente, né? E isso já fica claro para a família visualizar, e às vezes pensa naquele momento, mas será que é? Será que não é? Vamos levar para o hospital. E aí, pensando em Rio de Janeiro, Brasil, deslocamento, né? Então, às vezes, foge essa uma hora, foge essas primeiras horas, mas chega a tempo e toda a equipe faz essa avaliação pensando nessa evolução de curto, médio a longo prazo. Então, com relação ao posicionamento inicialmente, observando se a via aérea desses pacientes vai ter uma alteração ou de rebaixamento de nível de consciência. Eu acho que é basicamente essa abordagem inicialmente, as primeiras 24 horas. Legal. Então, num momento ali, vamos dizer, ainda agudo, né, o fisioterapeuta já tem o papel de reconhecer como é que era esse paciente previamente, atuar de forma preventiva, avaliando o risco de via aérea e tudo mais, e já meio que programando os próximos passos, né, do tratamento ali, junto com a equipe multidisciplinar para esse paciente. Muito legal. Queria voltar agora, né, para o Valério. Acho que valeria a pena, né, Valério, até pegando esse gancho do Lauro, de saber como que esse paciente era antes, quais são os sintomas principais, né, do AVC. Óbvio que a gente sabe, né, talvez não quem esteja ouvindo a gente, mas a gente da parte aqui que faz a mesa que trabalha com saúde, a gente sabe que o AVC, o sintoma vai depender, como você falou, da localização, qual artéria foi afetada, né, e qual topografia, qual localização do cérebro essa artéria nutre, né? Eu queria saber de você, mas assim, só para a pessoa que está ouvindo a gente ter uma ideia, quais geralmente são os principais sintomas, e mais do que isso, assim, quais são os sinais de alarme para quem está ouvindo a gente pensar em AVC, né? Porque também eu percebo na nossa prática que às vezes a gente faz um diagnóstico tardio de AVC porque a pessoa mais próxima não pensou que aquilo ali poderia ser o AVC, pensou em qualquer outra coisa, né? E tudo bem, porque é difícil, né? Mas a gente sabe que tem algumas dicas para apareceu isso aqui, pensa em AVC e vai para o hospital. Aí queria que você falasse um pouco disso. Essa é uma excelente pergunta, Guilherme. Inclusive, esse é o tema da última campanha da Organização Mundial de AVC de 2025, sobre reconhecimento do AVC, né, que é uma doença vascular, assim como infarto. Mas diferente do infarto, são vários sintomas, né? O infarto é um pouco mais simples de reconhecer. Dor no peito, todo mundo fica com medo. Dor no peito, todo mundo sabe que pode ser um infarto. Dor no peito, todo mundo procura o hospital. O AVC, como os sintomas podem ser um pouco diferentes de acordo com o local do cérebro que é cometido, isso atrapalha um pouco, né, o paciente às vezes a reconhecer, e por isso que é uma preocupação de todas as sociedades, né, médicas, de instruir a população, né, de como reconhecer o AVC. Até porque esse é o primeiro passo para tratar rapidamente o reconhecimento precoce, né? Quanto mais rápido você reconhecer, mais rápido você vai tomar as medidas necessárias, mais rápido vai levar o paciente para o hospital. Então, os sintomas mais comuns do AVC são fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para levantar um braço, dificuldade para mover a perna, fraqueza de um lado do rosto
Isso causa a famosa boca torta, né? A boca entorta porque um lado do rosto está com a musculatura preservada e o outro lado está com a musculatura fraca. Então, isso faz a boca entortar, né? Então, é o desvio de comissura labial, né? A boca entorta para um lado, fraqueza, como eu disse, num braço, numa perna, dormência, né? Uma tensão de sensibilidade de um lado do corpo, dificuldade para falar, às vezes a pessoa fala um pouco embolado, ou não consegue encontrar as palavras que quer usar para se comunicar, não consegue achar as palavras, troca palavras, não consegue falar, não consegue entender, né? Isso tudo são problemas de linguagem ou de articulação, né? Então fala embolado, dá nomes errados às coisas, não fala muito bem, né? Então qualquer dificuldade para falar, qualquer dificuldade de um lado do corpo, fraqueza de um lado, dormência de um lado, esses são os sintomas mais comuns, fazem parte até de um mnemônico que é muito usado pelas sociedades de neurologia, pelo Ministério da Saúde, um mnemônico chamado SAMU. O S é de sorrir, né? Se você está na dúvida que alguém possa estar tendo AVC, pede para essa pessoa sorrir, né? Mostrar os dentes com força e ver se tem uma assimetria entre os lados da face. Então, S de sorrir, para ver se um lado está fraco, a boca pode entortar. O A de abraço, levantar os braços, esticar os braços como se fosse dar um abraço e ver se os dois braços se erguem de forma simétrica ou se um braço está caindo. Um braço fica de pé, o outro vai caindo. Sinal de uma fraqueza. Então, S de sorrir, A de abraço, M de música. Alguém falar alguma coisa como se estivesse contando uma música e ver que a pessoa pode ter uma articulação diferente, não está conseguindo se expressar bem, falar bem, né? Então, S de sorrir, A de abraço, M de música, falar alguma coisa, e de U de urgência. Ligar para o SAMU, para a ambulância, porque o AVC é tempo dependente, como a gente tinha falado na pergunta anterior, né? Quanto mais rápido você reconhecer e for para o hospital, melhores as chances de oferecer o tratamento precocemente. Então, esses são os mais comuns: fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, dormência de um lado do corpo. Além desses, tem alguns outros também, como dificuldade súbita para enxergar de um lado, uma tonteira súbita, né? Uma dificuldade para caminhar súbita, né? E esses sintomas podem ser parecidos, tanto no AVC isquêmico quanto no AVC hemorrágico. No AVC hemorrágico, muitas vezes o paciente também, além disso tudo, tem vômitos, pode ficar um pouco mais sonolento, mas só essa clínica não é o suficiente para separar se é isquêmico ou hemorrágico, é sempre necessário um exame de imagem, né? Mas o AVC hemorrágico também pode dar uma cefaleia súbita, uma cefaleia muito intensa e súbita. Isso pode ser um sinal de um tipo de AVC hemorrágico muito grave chamado hemorragia subaracnoideia, né? A principal característica é que a pessoa está bem e, de repente, estoura uma dor de cabeça do nada, muito intensa. Isso chama muita atenção para ser um tipo de AVC muito grave, que é um AVC hemorrágico, chamado hemorragia subaracnoideia. Então, resumindo, fraqueza de um lado do corpo, dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar, para andar, dificuldade para enxergar de um lado, tonteira, cefaleia súbita, são os sinais mais comuns que a gente vê, né? E sempre que isso acontecer, não espere, não pensa que vai passar, procura logo uma emergência, né? Lembre-se do SAMU: sorrir, abraço, música, U de urgência, vai para o hospital. Muito legal. Então, isso era até a próxima pergunta que eu ia fazer: o que a pessoa, ou o familiar, ou o amigo, ou quem estiver próximo a esse paciente deve fazer? Não tem dúvidas, teve algum sinal desse, o Dr. Valério mencionou, procurar a emergência mais próxima para, no mínimo, tirar a dúvida, né? Puxando esse gancho, Valério, como é que, assim, de forma sucinta, só para o pessoal ter noção, como é que é feito esse diagnóstico? Uma parte, né? Acho que é a história, expertise, exame físico, de preferência de um médico experiente, de preferência um neurologista, né? Mas como é que é feito esse diagnóstico ali e como é que muitas vezes é diferenciado, como você falou, às vezes pela clínica em si não dá para diferenciar um do outro, muitas vezes como é que é diferenciado aí o AVC isquêmico do hemorrágico, como que é feito o diagnóstico em geral do AVC? Aí a gente entra numa outra questão, que é do diagnóstico diferencial, né? Outras emergências neurológicas podem ter apresentações de sintomas parecidas, né?
são os mimetizadores de AVC, né? Doenças que subitamente pode dar uma disfunção de um lado do corpo, ou uma dificuldade para falar, ou uma alteração da consciência, uma dificuldade para se mexer, né? Quando chega numa emergência, pacientes assim, 30%, até 30%, isso depende de um estudo do outro, até 30% desses casos suspeitos de AVC podem ser outras doenças, né? Então, uma coisa muito importante que a gente faz quando o paciente chega com um sinal desses, que a gente chama de sinal focal. O que significa sinal focal? É um sinal que o médico consegue localizar que tem correspondência a um determinado foco do cérebro, um determinado local do cérebro. Quando tem essa correspondência, mexeu no braço aqui, o braço esquerdo está fraco, então o lado esquerdo deve estar com algum problema ali no cérebro. Lado direito, né? Lado esquerdo, perdão, o lado direito, que esse comando do cérebro é cruzado, né? Tá certo. Então, quando tem um sinal focal de apresentação súbita, a gente sempre pensa principalmente no AVC. Mas quando o paciente chega no hospital, um dos primeiros exames que a gente faz é checar a glicose. Porque hipoglicemia, que é a glicose baixa, pode simular vários desses sintomas também. É um exame simples, daquele de furar o dedinho e colocar no aparelhinho. Isso é o que a gente faz no hospital. Se alguém tiver um aparelho desse em casa, pode ser feito isso também, ver se a glicose está baixa. Muitas vezes a glicose muito baixa, abaixo de 70, abaixo de 60, dão sintomas muito parecidos com AVC. Além da hipoglicemia, uma doença muito comum que confunde é a enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né, que pode ser uma dor intensa, mas diferente de uma dor de cabeça que muitas vezes aparece no AVC, é uma dor que vai se instalando lentamente. Quando a dor é súbita, a gente fica mais assustado. Quando a dor vai piorando aos poucos, ao longo de horas, pode ser enxaqueca, pode ser outro tipo de dor de cabeça. E a enxaqueca, ela tem como característica alguns sintomas neurológicos chamados aura, que às vezes confundem com AVC, porque um tipo de aura muito comum é turvação visual. A pessoa perde a visão para um lado, de um dos lados que está enxergando, né? A gente chama isso de hemenopsia. Perde a visão de um lado, da dormência de um lado, enxaqueca pode dar tudo isso. E aí, logo depois desse sintoma, vem uma dor de cabeça, geralmente pulsátil, com um pouco de enjoo. Muitas vezes, um paciente que já tem o conhecimento de ter enxaqueca, né? Então, a história da apresentação, de como que aquele sintoma se apresentou, o que veio associado, ajuda o médico a diferenciar. Se o paciente, por exemplo, é um paciente diabético que usa insulina, você também já vai ficar preocupado com a hipoglicemia, né? Convulsão é um outro problema de saúde, também muito comum, que às vezes também se confunde com enxaqueca. Convulsão, o paciente pode ter abalos musculares, pode perder a consciência e logo depois, né, de ter esses abalos musculares e ficar inconsciente, o lado do corpo onde a convulsão começou pode ficar fraco, pode ficar hemiparético. A gente chama isso de paralisia de Todd. Isso confunde muito. Até um médico experiente pode se confundir com isso com um paciente que chega na emergência, né? Então, o mais importante é saber esses sintomas que podem indicar um AVC, fraqueza de um lado do corpo, dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar. Na dúvida, vá para o hospital, vá para a emergência o mais rápido possível, que lá o médico treinado vai saber, conversando com o paciente, conversando com os familiares que presenciaram, conversando com outros profissionais que atenderam esse paciente, vai saber guiar, diferenciar se é mesmo um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, ou se é uma dessas outras emergências que se confundem. A gente usa muito a história, o exame físico, né? Alguns exames complementares, como a glicose, e principalmente o exame de imagem, uma tomografia. Né? A tomografia é o exame de imagem de eleição, porque é um exame rápido que o paciente faz e consegue diferenciar nesse ponto se o AVC é isquêmico ou se o AVC é hemorrágico. O sangramento no cérebro aparece muito rapidamente na tomografia. Então, isso é muito fácil para o médico diferenciar ali, vendo a imagem, se é um AVC isquêmico, se é um AVC hemorrágico. Eventualmente, a tomografia pode mostrar outros problemas de saúde.
um tumor, Uhum. um outro tipo de sangramento chamado hematoma subdural, enfim. Então, a história clínica, levando em conta a apresentação dos sintomas, os fatores de risco que o paciente apresentava, juntando isso com o exame físico adequado, né, que ajudam o médico, o neurologista ou o emergencista a separar, fazer o diagnóstico diferencial, né? Dizer se é um AVC ou se é uma outra doença que pode estar mimetizando o AVC. Né? Mas o mais importante é procurar o atendimento médico rapidamente. Perfeito. E, como você falou no final ali, a tomografia basicamente, né, entra no contexto de diferencial hemorrágico do isquêmico, porque o AVC isquêmico, né, principalmente quando é muito agudo ali, a poucas horas, muitas vezes o paciente pode apresentar uma tomografia normal, né, uma tomografia de crânio normal. Então, basicamente, para o pessoal entender, né, a tomografia nesse contexto é feita para eu excluir o hemorrágico, eu posso fazer o tratamento, que eu vou te perguntar daqui a pouquinho, o tratamento do AVC isquêmico, que você já mencionou, que é um trombolítico, que é um medicamento para ajudar a desfazer aquele trombo, só que, como consequência, eu tenho maior risco de sangramento, então não posso fazer esse remédio se o AVC for hemorrágico. Então, a tomografia entra nesse contexto, né? Eu vou te perguntar ainda sobre isso. Lauro, aí para puxar de novo para você, quando você recebe esse paciente, na sua experiência, já que a gente falou um pouquinho de sintoma, na sua experiência, quais são as alterações mais comuns que você viu aí até hoje, com a sua experiência dentro do hospital, trabalhando também com pacientes com AVC? O que você costumava pegar mais de cara? Assim? Inicialmente, esse comportamento do mau alinhamento da pessoa. Né? A pessoa está deitada, muitas vezes, você solicita para a pessoa... Você se posiciona na cama, né? Melhora a sua posição, a pessoa fala onde eu estou deitado certo. Você observa que essa pessoa não está bem alinhada na cama. Então, é um mau alinhamento, às vezes, inicialmente. Outra coisa, como o Valério falou, essa perda de força de um dos segmentos. Então, perda de força do braço, da perna, ou dos dois, ou simplesmente a pessoa chega até você com uma marcha alterada, né? Um caminhar alterado, a gente fala uma marcha ceifante, que é uma alteração da marcha ali, característica, com uma passada larga, fazendo como se fosse um C com uma das pernas, ou exatamente no encaixe do joelho, aquele joelho que a pessoa que está andando e falseia o joelho realmente. Então, são essa alteração de um dos segmentos dos lados do corpo. Então, é um mau alinhamento do corpo, essa perda de força de um segmento, ou braço ou perna, os dois juntos, essa hemiplegia, hemiparesia, né? E essa marcha alterada também. Perfeito. Então, são as coisas que a gente mais observa inicialmente. Perfeito. Isso é uma coisa legal, né? O Valério mencionou, o Lauro reforçou agora. É muito comum a gente que trabalha na emergência, né, Valério? O paciente muitas vezes ia ao hospital, estou com uma dormência nos dois braços, nas duas mãos, fiquei com medo de estar tendo um AVC. Então, aqui a gente já está, né, elucidando um pouco e desmistificando, porque um dos papéis aqui do podcast é desmistificar também algumas coisas. A gente pode ter outros diagnósticos que causam, por exemplo, dormência ou fraqueza nos dois braços e duas mãos, mas Sim. Isso não é um AVC. Geralmente, né, marcadamente, um AVC costuma ser unilateral. Óbvio que tem alguns acometimentos mais específicos que até podem causar algum sintoma bilateral, vamos dizer assim, mas o mais clássico, né, essa perda de força ou dormência, principalmente, que é essa queixa, dormência nas duas mãos. Como o Valério explicou, quando o médico vai examinar, ele está procurando um sintoma que seja compatível com uma localização específica do cérebro. Dormência nas duas mãos não tem essa correspondência na anatomia cerebral, né, Valério? Falei certo até aqui, né? Falou certo. Na maioria das vezes, os sintomas de AVC são de um lado só, na maioria das vezes. E eu acho que essa é que é a mensagem que a gente tem que passar. É um pulo do gato ali, né? Eu ia te perguntar agora também, Valério, quais são os principais fatores de risco para AVC? Isso é um tema que eu gosto bastante, que eu sempre fico batendo na tecla, né? Até ali um pouquinho em rede social, que assim, a maioria dos fatores de risco para as doenças do coração também são fatores de risco para várias outras doenças e principalmente as outras doenças cardiovasculares, porque o que eu explico para os pacientes a doença cardiovascular, ela é uma doença única,
né? Então, se eu tenho fator de risco para ter doença do vasinho do coração, são os mesmos fatores de risco para o vaso do cérebro, para o vaso da perna, para o vaso do corpo inteiro, né? Que é a aterosclerose, né? A doença aterosclerótica, que a gente sabe cada vez mais que é uma doença muito complexa, uma doença que tem diversas variáveis, mas que a gente sabe que existem os principais fatores de risco para o acontecimento da aterosclerose, que de forma mais leiga é o acúmulo de gordura ali na parede do vaso. Esse acúmulo de gordura na parede do vaso vai gerar uma inflamação crônica, que é o que em última linha vai levar ao infarto do miocárdio e vai levar ao AVC, que eu também costumo explicar para os pacientes que o AVC nada mais é do que o infarto do cérebro, né? Então, queria que você falasse quais são os principais fatores, já dei o spoiler, mas que você falasse quais são os principais fatores de risco do AVC, né? Para o AVC. E aqui, quando a gente está falando AVC, na maior parte das vezes a gente vai estar falando do isquêmico, mas você fica à vontade para diferenciar. São doenças que são muito similares em vários aspectos, como você mesmo falou, Guilherme. E os fatores de risco são basicamente os mesmos, né? Hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais importantes no nosso país, né? Nossa população tem uma prevalência de hipertensão arterial ainda muito grande, muitos não têm o tratamento adequado para isso, né? Diabetes mellitus, né? Dislipidemia, o diabetes é o aumento da glicose no sangue, né? Acima de determinados níveis. Dislipidemia, que seria o colesterol alto, a gordura alta no sangue, né? Sedentarismo, a falta de exercício, né? Que é um mal que a gente está vivendo na nossa sociedade, que todo mundo tem que trabalhar, a vida corrida, e acaba muitas vezes não dedicando um tempo para se exercitar, né? Esses são fatores de risco modificáveis, né? Que também afetam o coração, né? Tem outras doenças do coração que também predispõem a AVC, como arritmias, como doenças da válvula do coração, né? Mas esses são fatores que a gente consegue intervir. Outros a gente não consegue, como a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de AVC também. Mas, apesar da idade ser um fator de risco, o AVC pode acontecer em qualquer idade, né? Mas os fatores de risco, as doenças, né, as comorbidades que levam ao AVC são bastante parecidas com aquelas que levam a doença do coração, né? Então, mais uma vez, hipertensão, diabetes, gordura alta no sangue, colesterol, cigarro, seja o cigarro que for, tabagismo, pode ser tabaco, pode ser cigarro eletrônico, todos eles fazem mal, né? Todos eles vão entupindo as artérias, como você mesmo disse. Quando o entupimento ocorre na artéria do coração, a gente tem um infarto agudo do miocárdio. Quando o entupimento ocorre no cérebro, a gente tem o AVC isquêmico. Não, perfeito, Valério. Isso eu acho que é um assunto muito importante, porque a gente, apesar de falar décadas falando sobre a prevenção, o pessoal não costuma levar tão a sério, a não ser quando o leite já está derramado, né? Então, acho que isso nunca é demais a gente bater nessa tecla. Uma outra pergunta que eu ia lhe fazer, você já meio que respondeu, mas exatamente desmistificar isso. O AVC, ele pode acontecer em pessoas jovens? Essa era outra pergunta. Pode. O AVC pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer desde a infância até numa idade mais avançada, em idosos, que é a população mais afetada, na verdade, né? Mas desde que a pessoa tenha alguma doença que predispõe ao AVC, né, ele pode acontecer mesmo em idades mais jovens, em crianças, em adolescentes. Óbvio que não é o mais comum. Quando acontece nessa população, a gente fica preocupado com algumas outras doenças além desses fatores cardiovasculares, né, que causam aterosclerose. A gente fica preocupado com as doenças menos frequentes. Uma delas é a dissecção arterial, que é como se fosse uma ruptura entre as camadas das artérias, né? Pode acontecer na artéria do pescoço, a carótida, né? Uma dissecção pode acontecer por conta de um trauma, né? Uma bolada durante o recreio, um acidente de automóvel que teve uma pancada, por exemplo, podem levar a uma dissecção de artéria, e esse problema na artéria, esse rasgo na artéria pode depois causar um AVC.
Doenças congênitas do coração, né? Crianças que nascem com algum problema na válvula do coração ou no músculo do coração, que predispõem a arritmia, que se predispõem a formar um coágulo dentro do coração, né? Existe uma doença infecciosa chamada endocardite, que é uma infecção no coração, que pode acontecer em pacientes jovens, isso é uma causa também de AVC, além também, né, de uso de algumas drogas lícitas e ilícitas, podem levar ao AVC em pacientes mais jovens. Entre as drogas ilícitas, a cocaína, né, tem um efeito muito maléfico, tanto para o coração quanto para os vasos do cérebro, né? E dentre as drogas chamadas lícitas, muitas vezes estão reposições hormonais indevidas, né? Uso exagerado, indevido de esteroides, de testosterona, com o intuito, né, do paciente se sentir mais fortalecido, ganhar massa muscular, mas eles podem aumentar, sim, o risco de doenças cardiovasculares, tanto do AVC quanto do infarto. Isso muitas vezes acontece em pacientes jovens. Perfeito. Eu ia mencionar exatamente isso, se você não falasse, né, que eu sou um lutador contra o uso. Na verdade, a reposição hormonal, né, Valéria, é o termo bonito que muita gente tem usado hoje para o uso de anabolizantes, né, derivado de testosterona, sem indicação formal, que é o que você falou, né, para buscar aumento de massa muscular, aumento de rendimento ou performance. Não só homens, mas a gente vê uma quantidade de mulheres usando isso, às vezes com um discurso até de algum profissional de uma forma errônea, né? E não é incomum, né, apesar de ser menos comum do que um idoso com AVC, mas não é incomum a gente ver uma pessoa jovem usando um derivado da testosterona e tendo um infarto, um AVC. Outra coisa que eu queria pontuar, antes de passar mais uma pergunta para o Lauro, sobre a arritmia, né, que você falou, e aí eu fico assim, porque muita gente pode ouvir a gente falar, caramba, mas eu tenho arritmia, será que eu estou em risco de AVC? Né? O Dr. Valério estava falando principalmente, né, de uma arritmia que a gente chama, vai ser até tópico de um próximo podcast, da fibrilação atrial, né, que é uma arritmia específica, e aí eu vou explicar rapidinho, tá, Valério, se você me permitir, a gente tem no coração, né, humano, 4 câmaras, né, 2 átrios, 2 ventrículos, e essa arritmia persiste basicamente numa contração ineficaz dos átrios. Na verdade, ele não contrai, né? Ele fica como se fosse tremendo, e por isso esse nome, fibrilação atrial. E aí eu costumo explicar para os meus pacientes no consultório o seguinte: se ele não está contraindo, ele está ali meio que tremendo, esse sangue fica praticamente estagnado, ele não escoa da forma que deveria escoar, e aí isso, sangue parado, forma coágulo, né? Então isso pode formar um coágulozinho ali dentro do coração. Principalmente, nossa principal preocupação né, realmente do lado esquerdo. Se esse coágulo se forma, ele pode se soltar num coágulo menor e ele ganha ali a circulação, principalmente do pescoço, e a grande chance de parar ali na circulação cerebral e vir a causar o AVC. Mas também queria explicar que nem todo mundo que tem fibrilação atrial vai ter um AVC, existem cuidados específicos para se evitar isso, né? Isso é cena para os próximos capítulos. Laura, eu queria te perguntar, para a gente não perder um pouquinho o fio da meada, mas vocês podem acrescentar aí quando quiserem. Ainda falando sobre fatores de risco e prevenção, eu queria saber de você se a fisioterapia tem algum papel aqui, na prevenção de um AVC ou na atuação dos fatores de risco. E aí eu falo fisioterapia, né, como um todo. Se ela tem algum papel nisso aí, o que você poderia dizer? É uma maior saúde pública sobre orientação, né, desses riscos. Então, campanhas de orientação realmente. Acho que dia 26 de outubro, o Dia Mundial do AVC. 29 de outubro. 29. Né? Então, faz parte daí do nosso papel como profissional da saúde, tá orientando toda a população. Né? Muitas vezes a gente tem um contato muito mais próximo de um paciente, de um familiar desse paciente, que vem informações que ele, como leigo, talvez não entenda como sendo algo que seja um risco para ele. Perfeito. E a gente, como profissional da saúde, estando próximo ali, não, isso é um risco realmente para diversos fatores, entre eles o AVC. Né? Então, um familiar que vem passar uma informação para você, vai te mostrar um exame muitas vezes, por você estar próximo, estar em contato com ele
quase todos os dias, ou uma certa frequência, e aquilo ali você vai ser uma porta de gatilho para a pessoa. Opa, realmente tenho que me cuidar, tenho que mudar meus hábitos ou tenho que tomar algumas providências. Né? Perfeito. Eu adicionaria mais duas coisas. Aí você me corrige se eu estou errado. Uma, nessa questão que você falou, às vezes o fisioterapeuta, né, trabalhando ali com aquele paciente, às vezes diariamente, talvez vai ser a primeira pessoa a reconhecer um sinal de AVC. Né? Então, ele também teria esse papel. Não só o fisioterapeuta, mas como você falou, né, qualquer pessoa, qualquer profissional que está ali. Mas outra coisa que eu também queria te perguntar é, vamos colocar aquele cenário daquele paciente que não tem, por qualquer motivo, capacidade de ir fazer um exercício físico, né? Ir à praia fazer um exercício físico, ir ao parque, ir na pracinha, ou até dentro de casa fazer um exercício físico mais vigoroso, ou ir à academia, enfim. Eu queria te perguntar se também a fisioterapia não teria esse papel, de certa forma, não só de reabilitação, mas até de tirar o paciente de um sedentarismo completo, né? E aí atuaria como, de certa forma, atenuando ali um possível fator de risco, que é o sedentarismo. O que você acha? Às vezes essa pessoa, esse paciente, não chega pra gente com essa queixa ou buscando isso, mas a gente parte de um princípio que, às vezes, uma alteração, às vezes, articular, seja um início de um trabalho para outras coisas. E aí você tira essa pessoa de um grupo de risco. Claro, você começa inicialmente um trabalho focado naquilo ali, mas depois você vai entender que o seu papel não é só aquele ali e você foi um gatilho para essa pessoa iniciar uma nova atividade, realmente mudar os seus hábitos e partir para uma atividade mais intensa, e aí mais você foi o gatilho para sair daquele sedentarismo inicial. Legal. Que a pessoa tinha. Ou até aí entrando mais na característica da reabilitação, como você falou, às vezes a pessoa tem uma limitação de movimento e aí com a atuação da fisioterapia, depois ela melhora daquilo e aí é capaz de iniciar uma nova atividade. Legal. Então, gente, a gente já explicou o que é o AVC, diagnóstico, fator de risco e prevenção. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, Valério, de tratamento. Agora sim, né? Como é que é feito em geral? Eu sempre falo aqui no podcast que nossa ideia nunca é dar uma aula completa do assunto, até porque isso não ia ser possível em 50 minutos, uma hora. Mas como é que é feito esse tratamento inicial? O paciente chegou na emergência e aí diagnosticou o AVC. Aí fica à vontade para falar só do isquêmico, ou falar dos dois, enfim. Mas eu acho que o mais importante acaba sendo o isquêmico, que é um tratamento, né, agudo totalmente ali. Como é que é feito esse tratamento? Então, como havia explicado, o AVC isquêmico decorre, né, da oclusão de um vaso cerebral. Então, falta sangue para uma determinada região do cérebro, porque o coágulo, que é o sangue endurecido, né, está bloqueando ali a passagem do sangue, né? Então, a gente tem que desbloquear essa artéria. O AVC isquêmico, o objetivo principal é recanalizar a artéria que está sendo bloqueada, que está sendo entupida por esse coágulo. Então, tem duas maneiras de tratar, de desobstruir esse vaso, né? Uma é usando remédio, um tipo de remédio chamado trombolítico, que dissolve o coágulo e, com isso, o sangue volta a circular pela artéria que estava entupida. E o outro tratamento é um tipo de cateterismo, né? Como eu havia explicado inicialmente, cada minuto que se passa sem essa circulação do sangue, cerca de 2 milhões de neurônios se perdem. Por isso que a gente tem tanta, né, pressa em tentar tratar um AVC e que a gente tenta orientar tantos pacientes para procurarem precocemente o hospital, né, porque o tempo faz muita diferença na oferta desses dois tipos de tratamento, né? Quem vai escolher esse tratamento é o médico. É o médico que está lá na ponta. O mais usado no Brasil inteiro, o mais disponível na maioria dos hospitais, é o trombolítico, é o remédio que dissolve o coágulo, né? Em hospitais que têm um pouco mais de recursos voltados para AVC, poderia ser ofertado essa opção do cateterismo, que não é para todo tipo de AVC, não é para todo paciente, né? Então o médico vai saber escolher se é um ou outro. Mas, além do tipo de remédio, de tratamento, se é remédio ou se é cateterismo, eu queria aproveitar, Guilherme, e introduzir um outro conceito para quem está nos assistindo, que é um conceito chamado protocolo, né? Protocolo é uma sequência de condutas que as pessoas vão fazendo
em horas determinadas, né, com cada agente daquela conduta previamente determinado. É um caminho do tratamento. Tudo que vai sendo feito quando o paciente chega, né? Então, uma coisa que ajuda muito a oferecer o tratamento o mais rápido possível é ter um protocolo montado naquela instituição, naquela emergência, naquele hospital. Isso facilita muito a oferta em tempo hábil do tratamento correto do paciente, né? Então, como é que é esse protocolo? Quando o paciente chega, né, sempre tem alguém que, primeiro, identifica que pode ser um AVC, aí uma outra pessoa chama um médico que vai confirmar se aquilo está certo, depois esse médico pode chamar um especialista que pode também ir já pegando a história do paciente, pegando fatores de risco, pegando as medicações que ele usa, vendo se aquilo pode ser um AVC mesmo ou não, se ele teria condições de receber o tratamento. Enquanto isso, tem uma outra pessoa preocupada se a tomografia está livre para receber aquele paciente, né? Nesse meio tempo, pode ter um enfermeiro, um fisioterapeuta que está cuidando para que aquele paciente continue estável enquanto esses preparativos são feitos, se a pressão está adequada, se o paciente está respirando bem, e cada profissional sabendo onde entra nessa cadeia de tratamento. Isso é que é um protocolo. Organizar o tratamento desde a chegada do paciente até que ele receba o tratamento adequado, com cada agente dessa cadeia sabendo onde entrar e como atuar. Então, essa organização da oferta do tratamento que a gente chama de protocolo. Então, desenvolver um protocolo de AVC é uma das principais ações que um hospital pode fazer para melhorar o tratamento dos seus pacientes. Então, dito isso, né, com um protocolo que agilize a oferta do tratamento, vale a pena lembrar que esses tratamentos não podem ser oferecidos para todo mundo. Existem alguns fatores, algumas doenças que excluem o paciente desse protocolo. Como eu disse, o tratamento principal é o trombolítico, um remédio que dissolve o coágulo, mas a gente só pode oferecer esse tratamento nas primeiras 4 horas e meia de apresentação dos sintomas. Mais uma razão para a gente tentar identificar e tratar rápido. Depois de 4 horas e meia, na maioria das vezes, esse remédio pode trazer mais malefícios do que benefícios para o paciente. Né? Além do tempo de evolução da doença, uma coisa que a gente usa para ver se o paciente é realmente candidato ao tratamento, são as medicações que ele usa. Se o paciente já usa algum anticoagulante, que é um remédio forte para afinar o sangue, muitas vezes ele não pode usar o trombolítico, porque ele já está com o sangue mais fino, grosseiramente falando. Se a gente der o remédio, aí ele pode sangrar. Né? Então, toda essa história clínica que tem que ser abordada com a família, muitas vezes, né, é importante na hora que o paciente chega na emergência, para o neurologista ou para o emergencista definir se realmente aquele paciente pode ser tratado com trombolítico, ou se ele não pode, aí a gente tem que pensar em outros tratamentos, um deles talvez esse cateterismo, né? E são os fatores de exclusão do tratamento, né? Que um médico de emergência, um neurologista, está treinado a tentar identificar e saber confirmar se aquele paciente é adequado para receber esse tratamento, né? O trombolítico é um remédio na veia, um remédio que o paciente que recebe de uma infusão, na maioria das vezes é um remédio chamado Alteplase, é o usado atualmente, mas recentemente o Ministério da Saúde liberou até um trombolítico novo, o Tenecteplase. É um remédio que vai ter uma administração mais rápida. Né? Já foi liberado pela Anvisa, mas ainda não está em uso corrente por uma série de razões. Então, na maioria das vezes, o trombolítico é o Alteplase, um remédio que a gente dá na veia, correndo por 1 hora. Mas o médico, na hora, né, de pensar em tratar o paciente, tem que lembrar desses fatores de risco de exclusão do AVC. Perfeito. De trombose, fatores de exclusão. E só para reforçar o que você falou, né, Valério? Você comentou, mas para deixar reforçado na cabeça de quem está ouvindo a gente,
são 4 horas e meia do início dos sintomas, né? Não são 4 horas e meia de quando o paciente chegou no hospital. Por isso que é tão importante, identificou algum sinal que você desconfia de AVC, levar correndo para o hospital mais próximo, né? Isso. E só para complementar, que eu acho que eu não notei, esse tempo de evolução do AVC para o paciente ser submetido ao cateterismo é um pouco maior, né? É maior, pode chegar a 12 horas, eventualmente até 24 horas com alguns critérios específicos, né? Mas o cateterismo a gente só consegue fazer quando é um vaso grande do cérebro que está entupido. Se for um vaso pequeno, o cateterismo não é o tratamento adequado. Ficaria só para o trombolítico mesmo, que é o remédio que dissolve o quadro. Perfeito. E, Lauro, pegando esse gancho também, você percebe alguma diferença na recuperação do paciente? Eu já imagino a resposta, mas queria ouvir de você. Do paciente que chega mais rápido ou que demora mais para chegar no hospital, o que você percebe? Tem diferença por conta do tratamento. Né? Quanto mais demorado for essa identificação dos sintomas ou identificação do quadro, né? Identificação confirmação do AVC, mais demorado esse tratamento. Então, incluir a equipe de fisioterapia e as equipes multi para fazer assistência nesse paciente. Né? Então, esse paciente demorou mais tempo para chegar, vai ser maior demora para o diagnóstico, maior demora para a assistência de todas as equipes, incluindo a fisioterapia. E aí, às vezes, demorou a ponto de já ter uma sequela maior, sequela mais grave, ou às vezes não ser plausível reverter aquele déficit que o paciente... E aí a reabilitação vai ser mais trabalhosa e talvez, né, com menos resultado. E agora, assim, a gente está seguindo a linha ainda. Todo paciente que teve um AVC, ele, no primeiro momento, depois de chegar à emergência, ele vai ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, né, uma unidade de maior monitorização. E aí queria saber também de você, Lauro, o que é possível fazer dentro de uma terapia intensiva pensando no paciente do AVC? Mesmo que seja, porque às vezes, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quem está ouvindo a gente, às vezes acha que um paciente ou que esteja mais grave, ou até, vamos supor, se for um caso realmente mais grave, um paciente instável, entubado, por exemplo, muitas vezes quem não trabalha com isso não tem noção de qual o papel do fisioterapeuta nesse contexto, e às vezes é essencial. Eu queria ouvir de você, nesse paciente que a gente está tratando aqui, como é que é a atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva, paciente já talvez com alguma sequela de AVC ou que esteja um pouquinho mais instável, né, sob maior risco. Como é que é esse trabalho? Dentre diversas técnicas que a gente pode empregar nesse paciente, algumas ficam limitadas nesse momento de instabilidade, mas posicionamento da cabeça desse paciente, posicionamento desse membro que foi que teve a sequela, digamos assim, você identificar, orientar as equipes como o paciente vai permanecer de lado. Então, o paciente vai permanecer de lado com o membro de maneira mais funcional possível, né? Não deixar que esse membro fique com alguma restrição nessa fase inicial também. Apesar da instabilidade que esteja no CTI, alterações de pressão, mas essa vigilância também cabe a gente da equipe, principalmente relacionado ao posicionamento e minimamente ao momento que esse paciente vai despertando, vai tendo algum grau de cooperação, a gente tenta já estimular coisas básicas como enrolar com ele na cama, ele passar de uma postura deitado para uma postura lateralizado, de maneira mais ativa possível, até sentado na beira da cama, e progressivamente a gente vai evoluindo essas posturas com essa pessoa. Né? Então, assim, até para reforçar, a reabilitação ela deve começar o quanto antes, mesmo que o paciente não esteja, por exemplo, interagindo naquele momento. Né? Assim, isso vai ajudar na possível recuperação de uma sequela. Diminuição dos riscos das sequelas, né? Perfeito. Restrições. Ótimo. Agora ainda com você, tá, Laura? Esse paciente conseguiu ir para casa, né? Quais são os principais objetivos? Vamos supor que restou algum tipo de sequela ali, né? Ou chegou mais tarde, né? do que a gente podia atuar, ou o tratamento realmente não conseguiu reverter completamente, ele ficou com uma sequela, seja ela qual for, grande ou pequena. Qual é o principal objetivo da fisioterapia nesse processo de recuperação desse paciente? A grande maioria dos pacientes vão para casa ainda com alguma sequela motora, né? Seja
como você falou, maior ou menor, desde um movimento tá acamado, esse paciente completamente acamado, ou uma paciente que não consegue pegar um copo ou escrever o próprio nome. Então a gente tem que entender esse cenário, entender com a família como esse paciente era antes, para a gente traçar a evolução desse quadro, né? E se essa pessoa teve uma restrição grande ao ponto que esteja acamado completamente, entender esse cenário, se a família comporta esse paciente em casa para fazer essa assistência de maneira geral. Então, o paciente está completamente acamado, não consegue sair da cama de maneira assistida, ou a familiar não tem condições, então a gente tem que, muitas vezes, ensinar esse familiar, esse é o melhor posicionamento que você pode adotar para ele agora, você pode facilitar ele dessa forma, rolar na cama dessa maneira, então você pode estimular esse paciente a ficar sentado na cama dessa forma, e isso vai ganhando posturas com ele. Então você vai evoluindo pelas técnicas que a gente utiliza, essa pessoa sentada, pessoa em pé, transferindo peso, transferindo carga, não só naquele membro com maior sequela, mas como membro que não teve uma sequela tão grande, mas tem uma perda de força também. Então, e você vai facilitando essa pessoa. Então, com alcance, muitas vezes facilitando essa pessoa, se ele tem um lado sequelado esquerdo, então você coloca algum objeto para ele do outro lado, para ele estimular aquele membro esquerdo e ir ao lado contralateral para pegar o objeto. Então, você vai tentando facilitar, muitas vezes, esse doente e entender o cenário que essa pessoa está em casa, né? Legal. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, eu sei que isso é muito variável a depender da demanda do paciente, mas assim, quais tipos de exercícios, né, o fisioterapeuta vai prescrever, realizar ali em casa com esse paciente que foi com alguma sequela. Eu vou te dar um exemplo, né, de uma sequela, vamos dizer assim, mais leve, entre aspas, né? Um paciente foi com uma ligeira fraqueza no braço, ou até o que você falou, uma certa dificuldade para conseguir escrever. Que tipo de exercício que você trabalha com esse paciente para tentar reabilitar, readquirir a habilidade daquele membro? Muitas vezes a gente olha somente a alteração pontual, né? A mão que está fraca, mas a gente não entende que às vezes é o eixo, é o tronco desse paciente que tem esse déficit, e à medida que você vai evoluindo com essa pessoa, vai estimulando esse tronco dessa pessoa, esse membro tende a melhorar, né? Tem diversas técnicas que a gente pode utilizar, enfim, mas algumas facilitações para esse movimento, posicionamento com esse membro na cama, outras técnicas que são terapias de restrição de movimento, se for uma restrição de movimento do lado contralateral, para você estimular mais ainda esse lado que tem essa sequela de movimento, essa sequela maior. Então você vai trabalhando à medida que essa pessoa vai te mostrando, você vai identificando aquele problema, digamos assim. Então, mas você não pode focar somente no problema, você tem que tentar entender qual foi a causa e entender onde está essa alteração inicial. Se no tronco, você tenta melhorar esse tronco, estimular um movimento, facilitar esse movimento com esse segmento, utilizar faixas técnicas ali para você direcionar aquele braço ou aquela perna para efetuar a ação. Perfeito. Só mais algumas perguntas. Você já falou um pouquinho disso, mas vou emendar duas, tá? Qual o papel da família, né, nesse paciente? Você já pincelou isso, mas queria que você falasse, até porque, assim, na minha impressão, né, até quando eu estou com algum paciente meu, fisioterapeuta, mesmo que ele vá lá de segunda a sexta, vamos supor, até todo dia, ele vai estar ali 50 minutos, 1 hora, pode ser a melhor fisioterapia da vida, mas esse paciente vai precisar se aplicar depois também, muitas vezes com um auxílio da família. Então, qual o papel da família? E aí, se você lembrar de algum caso assim que te marcou muito nesse contexto do AVC e teve uma boa recuperação, ou com o trabalho da fisioterapia teve uma boa reabilitação, se você pudesse deixar aí para a gente. Acho que a família é primordial nisso. Acho que além de estimular, mas facilitar, um agente facilitador para essa pessoa recuperar o segmento ou voltar à sua ação. Lembro de um caso de uma paciente jovem, 40 e poucos anos, o auge de trabalho, teve um AVC com grande tensão, perda de força de membro superior, membro inferior, ficou acamada por um tempo. Ela não recuperou completamente os movimentos, mas ela voltou a trabalhar, voltou a dirigir, voltou completamente à sua independência, mas isso atrás do que a família teve junto com ela, apoiando, estimulando, não, um dia de cada vez,
o dia hoje não está tão bom assim, mas vamos facilitar para que isso fique melhor. Mas a família é extremamente importante e muitas vezes essa pessoa não era uma pessoa tão dependente assim, e passa a ser, e a família tem que entender que agora é um novo cenário, um novo momento. Então, dependente do nível de lesão, de sequela que essa pessoa vai ter, a gente vê que a família tem que estar a todo momento facilitando esse processo e tentando, desde o início, inicialmente ali, levando para a emergência, né, até no final, no estágio de adequando um quarto, adequando um melhor mobiliário, estruturas, com equipes. E claro que isso, muitas das vezes, isso onera muito para a família. Né? Então, tem que ter uma conversa ali, para o que é mais fácil, o que é possível naquele momento. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está chegando aí ao final, né, desse nosso episódio. A gente podia continuar falando aqui um tempão, é um tema muito complexo e longo, né, e além de ser extremamente importante. E aí todo episódio eu pergunto para o convidado se ele gostaria ou se ele tem uma mensagem final de tudo isso que a gente falou. Qual seria a mensagem final, Valério, para quem está ouvindo a gente sobre o tema que a gente conversou sobre AVC? Você tem aí para... Acho que a minha mensagem mais importante é que o AVC é uma doença evitável na maioria das vezes. Então, cuide-se, né? Cuidado com a sua pressão arterial, cuidado com a sua alimentação, movimente-se, faça exercício, né? Muito melhor prevenir do que remediar. E a maioria dos AVCs são preveníveis, né? Se a gente combater esses fatores de risco que a gente comentou aqui, como hipertensão arterial, né? Diminuir o consumo de sal, tomar adequadamente seus remédios recomendados pelo cardiologista, né? Fazer exercício físico, né? Ter hábitos de vida saudáveis, evitar tabagismo, evitar o uso excessivo de álcool, né? Previna-se. Essa é a minha mensagem. Acho que é uma ótima mensagem, né? E você, Lauro, o que você deixaria de mensagem final, pessoal? Basicamente a mesma coisa da prevenção, como sendo o melhor remédio, né? Mas se aconteceu, tenha calma. Acho que o diagnóstico não é o desfecho final. Tem sempre um grande caminho a se percorrer e pode ser melhorar muita coisa ainda. Legal. Isso é bem legal, porque assim, eu lembro quando eu era... Antes de entrar na medicina, por exemplo, eu lembro quando alguém falava assim, essa pessoa teve um derrame. Isso, tinha um certo estigma, né? Porque você já imaginava alguém com uma sequela. Exato. E hoje, no dia a dia, não é assim. Se a pessoa teve acesso a informações como essa que a gente falou, foi logo para o hospital, né? A chance de ter esse estigma de uma sequela é muito mais baixa, como o Valério falou lá atrás do NNT, né? Exato. E se restou alguma sequela, a gente tem como também correr atrás de alguma forma, né? Não é o fim da linha. Acho isso muito legal. Última pergunta de verdade agora para vocês dois. Eu sempre pergunto aos convidados se eles têm algum contato, seja ele rede social, e-mail, ou algum lugar que possa procurar vocês, enfim, alguma coisa que vocês queiram deixar. Lembrando que isso não é obrigatório. A gente já teve um monte de gente aqui que deixou e-mail, teve gente que não, gente, joga meu nome no Google e é isso aí. E aí, Valério? Não tenho rede social, mas posso passar meu e-mail. valériocarvalhojr@gmail.com. Perfeito. Isso é só para relembrar, né? A Valério atende, trabalha em hospital, mas também atende consultório, né? Então, Lauro, quer deixar algum... Não tem também rede social, mas o e-mail aí, o meu contato, Guilherme tem, está sempre em contato frequente aí, né, Guilherme? Mas o e-mail é laurobalves@hotmail.com, caso precise de alguma coisa. Perfeito, muito legal. Pessoal, gostaria de agradecer vocês aí pela conversa, espero que a gente tenha mais oportunidades para falar sobre outros temas. E antes de encerrar o episódio, eu gostaria de agradecer, já agradeci em outros episódios, mas gostaria de agradecer a nossa trilha sonora aí da vinheta que foi feita pelo Dr. André Souza, que quem não conhece é cardiologista hemodinamicista e ótimo músico, pelo que o pessoal pode ver, né? E queria aproveitar um gancho também
como a gente mencionou, dos fatores de risco, né? O diabetes é uma doença muito grave, muito prevalente, muito grave, principalmente se não tratada da forma correta e se não diagnosticada. E a gente ainda sabe que a gente tem inúmeros pacientes que possuem diabetes e não sabem que possuem. E o diabetes é fator de risco para AVC, para infarto, para doença renal crônica, para doenças cardiológicas, outras, para doenças dos vasos, e como eu falei lá no início, né, doenças dos vasos na perna, no olho, enfim, no corpo todo. E aí eu gostaria de fazer uma propaganda de um projeto voluntário que eu faço parte. Eu tenho viés porque ele foi criado pela minha esposa, mas eu gostaria de fazer a propaganda aqui, que é o Glicada na Estrada. Então, pessoal que não conhece, se puder visitar o site ou seguir no Instagram, o Instagram é @Glicada na Estrada. É um projeto que visa atuar em áreas remotas, em áreas que têm menos acesso à saúde, para diagnóstico, prevenção, promoção, educação e saúde em relação ao diabetes. Tá bom, pessoal? Quem não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Pompeu, sou clínico cardiologista. Podem me encontrar no Instagram, @Dr. Guilherme Pompeu. E eu gostaria de reforçar que o AVC é um tema muito importante, é uma emergência médica, mas é uma doença que possui prevenção, tratamento e a reabilitação pode mudar aí o curso da vida também dessas pessoas, tá bom? Quem gostou do episódio, curta no Spotify, avalie, siga lá no YouTube, se inscreva, tudo isso que tem direito. Um abraço, boa noite.